A depressão nem sempre chega com uma música triste tocando de fundo ou com alguém fazendo algum discurso sobre a vida. Às vezes ela soa exatamente assim. Acho que eu não tenho nenhuma lembrança feliz. Oh, puxa. E se você já teve um dia onde você fica deitado na cama, sem energia, só existindo, então você sabe exatamente do que eu tô falando. Quando a gente era criança assistindo Bob Esponja, achava que o Lula Molusco era só mais um personagem mal-humorado tendo um dia ruim. Mais um episódio dele reclamando de tudo, nada diferente do normal. Mas agora com um pouco mais de idade, quando você escuta ele falar coisas como "essa cidade é um pesadelo, não deveria ser permitido tantas pessoas chatas morando num lugar só", isso não parece mais uma piada. Parece alguém que você conhece, talvez até você mesmo. E o mais estranho é que alguns episódios que pareciam só esquisitos quando a gente era criança, hoje parecem meio trágicos de assistir. E eu tô falando de 2 em específico. Eles não são memoráveis por serem engraçados, muito pelo contrário, eles acertaram em cheio em como a depressão realmente funciona. Tudo isso num desenho simples onde uma esponja faz hambúrgueres. O primeiro deles começa com uma pergunta simples. Mas antes vou dar um pouco de contexto. O Bob Esponja tá folheando um livro no trabalho, sorrindo daquele jeitinho dele, como se ele tivesse encontrado um álbum de fotos da infância. Mas não é isso, é a escala de turnos do Siri Cascudo. Ele olha aquilo e fala: "Esse livro tem todas as minhas memórias mais felizes." E só essa frase já diz tudo sobre o Bob Esponja. Ele encontra alegria em qualquer coisa, principalmente no trabalho. Aí ele vira pro Lula Molusco e pergunta: "Qual é a sua memória mais feliz?" E o Lula trava. Ele pisca, tenta responder, mas não vem nada. Nenhum momento, nenhuma faísca. Essa cena só é jogada como uma piada, mas por baixo disso é pesado pra caramba. Um cara que não consegue lembrar de uma única vez em que se sentiu genuinamente feliz. Quando você é criança, você não para pra pensar nisso. Mas hoje em dia bate uma sensação meio diferente, porque é uma das únicas vezes em que o Lula Molusco realmente admite, ele não está bem. Ele mesmo fala: "Você tem razão, Bob, eu não tenho uma memória mais feliz. Isso é horrível." E aí o episódio faz exatamente o que a vida real faz com quem tá nesse estado. Toda vez que o Lula Molusco chega perto de sentir alguma coisa boa, aquilo quebra. Eles começam indo a um museu de artes, e uma das esculturas dele tá em exposição. As pessoas estão admirando, e você consegue ver no rosto dele que ele fica bem feliz, ele tá orgulhoso daquilo. Mas aí um artista aparece do nada e queima a escultura com um lança-chamas. E a galera aplaude o cara em vez do Lula Molusco. Isso é um soco no estômago, porque é exatamente o medo de se expor pro mundo, de entregar algo seu de verdade e ser ignorado por isso. Depois disso, o Bob Esponja leva ele de balão, como uma surpresa com os olhos vendados. Só que o Lula Molusco tem medo de altura, e o Bob ainda estoura o balão no ar pra ajudar, entre aspas, fazendo eles caírem no topo de uma montanha. E bom, o que era pra ser mágico termina novamente em desastre. O Lula Molusco não só falha em aproveitar essas experiências, ele fica cada vez pior por ter tentado. Ele chega em casa destruído, físico e emocionalmente. Ele fecha a porta, se enfia na cama e some por literalmente 2 semanas. Ele fica em silêncio, sem trabalho, sem interação com ninguém. Ele desliga do mundo, como se estivesse anestesiado por dentro. E o Bob tenta de tudo. Ele visita pela janela, tenta ligar pra ele, manda até um fax, e eu acho que isso nem existe mais, sinceramente. Mas nada funciona. Café não ajuda, os biscoitos queimam, até as tentativas mais criativas não chegam a lugar nenhum. Aí chega uma encomenda, e dentro tá o Bob, claro. Ele arrasta o Lula Molusco pro Siri Cascudo pra uma festa surpresa. Só que como ninguém apareceu, Bob Esponja substituiu por estátuas dele feitas de papelão. Só que é nesse momento que o Lula Molusco surta, ele destrói tudo, rasga os bonecos de papelão, se balança pelo teto e grita como se tivesse permissão pra fazer tudo. E no meio daquela bagunça toda, ele sorri pela primeira vez no episódio inteiro. E diz: "Essa é a minha memória mais feliz." O Bob até fica feliz porque, por mais bagunçado que tudo tenha sido, o Lula Molusco finalmente sentiu alguma coisa. Só que na real, esse é um ponto bem triste no episódio. A memória mais feliz do Lula não veio da alegria, veio da destruição. Porque quando você fica travado naquele estado de dormência por tempo demais, às vezes até a raiva parece um alívio. Pelo menos você está sentindo alguma coisa. E o episódio não usa a palavra depressão em nenhum momento. Mas é exatamente esse o ponto. A depressão de verdade não vem com esse rótulo, nem uma cena dramática. Às vezes ela parece só isso, alguém existindo sem conseguir sentir nada. O segundo episódio começa com uma fantasia que muita gente já teve em algum momento da vida. Eu já tive, pelo menos. Que é simplesmente ir embora e recomeçar do zero em outro lugar. Basicamente começa com o Bob e o Patrick estando em modo caos total, destruindo a casa do Lula Molusco com aspiradores. E o Lula chega num ponto que vai além de querer só um espaço.
Ele quer assumir dali. Ele fala sem ser piada, como um desabafo real, a seguinte frase: eu preferia arrancar meu próprio cérebro e pular corda com ele do que continuar morando aqui. É nesse momento que aparece o anúncio de um lugar onde somente lulas moram. E ele aproveita a oportunidade. E no começo é tudo que ele sempre quis. Sem o Bob, sem o Patrick, só ciclismo, dança e quartetos de clarinete. Tudo é paz e uma rotina perfeita. Mas é aí que o episódio vira brilhante e um pouco assustador ao mesmo tempo. A mesma rotina perfeita começa a se repetir, dia após dia, loop após loop. E a música começa a se distorcer até no episódio. As imagens ficam travadas e o Lula começa a definhar. Não porque algo ruim aconteceu, mas porque justamente nada aconteceu. E você percebe uma coisa que o episódio nunca falou diretamente. Talvez o Lula nunca tenha odiado o Bob porque ele era chato. Talvez ele odiasse o Bob por sentir coisas, porque ele se importava. Porque o caos do Bob tinha um significado que aquele lugar nunca vai ter. E aí começa aquela vontade de sentir alguma coisa de novo. E quando o aspirador aparece de novo, o símbolo de tudo aquilo que ele fugiu, ele não resiste. Ele brinca com aquilo igual uma criança e ri pela primeira vez em dias. E os vizinhos dele odeiam. Eles tratam ele exatamente do jeito que ele tratava o Bob Esponja. E aí, sem hesitar, ele se lança gritando por liberdade. E cara, o ponto não é ele ir embora. É ele escolher o caos em vez daquela rotina vazia que ele tinha. Porque mesmo que seja bagunçado, pelo menos é alguma coisa. Não é só um episódio bobo sobre o Lula se mudando para um condomínio chique. É um retrato de escapismo. Essa ideia de que se você mudar de ambiente, talvez finalmente fique bem. Um novo emprego, uma nova cidade, uma nova vida. Aquela fantasia de começar tudo do zero. Quantas vezes você já pensou nisso? Quantas pessoas mudaram de cidade, saíram de relacionamentos, largaram empregos achando que dessa vez ia ser diferente? E talvez até tenha sido, por um tempo, mas aí o silêncio volta, o loop começa, e você começa a se perguntar se era o lugar, as pessoas, ou se era você que carregava isso junto. O Lula não precisava de silêncio, ele precisava de um significado. E num lugar construído exatamente para pessoas como ele perdeu qualquer senso disso. E bom, juntando os dois episódios, você vê o mesmo padrão. O Lula tenta tudo que a gente tenta. Uma memória feliz, um lugar novo, um recomeço, nada funciona. E o que finalmente fura a dormência não é a alegria. Seja a raiva de destruir uma sala cheia de bobs de papelão, ou a alegria idiota de brincar com o aspirador, o que importa é que era real. Porque o Lula Molusco não precisa ser consertado, ele só precisa ser visto. O quanto é cansativo continuar sorrindo quando você não tá bem. Num mundo que espera que você seja o Bob Esponja todo dia, às vezes a coisa mais honesta que você consegue fazer é gritar. E você já reparou que o Lula nunca realmente muda? Os episódios resetam, a vida dele continua, ele sempre tá lá naquela mesma casa, sentindo as mesmas dores, ele é sempre o vizinho mal-humorado que a gente zoa quando é criança, e talvez esses episódios não estejam aqui pra fazer a gente rir. Talvez eles estejam aqui pra dizer que, se você tá se sentindo bem, você não tá sozinho. E se um polvo de um desenho animado conseguiu sobreviver a esse nível de sofrimento, você também consegue. Às vezes um pedido de socorro mais alto soa como uma aula de clarinete. E é isso que faz esses episódios serem especiais. Eles entendem, mesmo que a gente não tenha percebido na época. E bom, eu espero de coração que esse vídeo tenha entretido você de alguma maneira. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e tchau!